Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa de estudos de O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Inicialmente ao vivo aqui pelo canal Amigos de Nosso Lar e depois que acaba, a gente passa lá para o nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Desejando aí uma boa noite a todos e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou dar um oi aí para quem já chegou aqui no nosso estudo de hoje. Bem, então vamos lá. Paramos justamente aqui. Estávamos aí certinhos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exatamente onde nós paramos. Acho que eu mexi em alguma coisa aqui e saiu do lugar, mas não tem problema não. Bem, enquanto nós achamos, né, como vocês têm visto aí, né, os nossos estudos. Eu achei, eu que esbarrei aqui, fui lá para o finalzinho. Temos feito aí os nossos estudos, né, sempre aí com a preocupação de alertar, né, em relação a uma série de problemas ocorridos no movimento espírita, em função de informações que não correspondem à verdade, à realidade, né? E obviamente que não estamos muito preocupados aí com aqueles que se opõem, né, a esse tipo de trabalho. Estamos fazendo aqui conforme nos manda a consciência e conforme nos manda a própria doutrina espírita, né? Então, estamos aí bem tranquilos, né? Porque, infelizmente, muitos divulgadores acabam divulgando certas coisas sem uma devida aferição o que realmente ocorreu, né? Sem dar ensejo ao contraditório. Em tudo, né, pessoal, que a gente estuda, a gente tem que ver os mais variados pontos de vista, né, várias fontes, né, antes de sairmos falando positivamente e também negativamente acerca de alguma coisa, né? Bem, então achei aqui onde nós paramos no livro O que é o Espiritismo, que é justamente nesse ponto aqui, falsas explicações dos fenômenos. Veja que Kardec aqui vai tratar da alucinação, do fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral e estado sonambúlico dos médiuns. Vamos ler, vamos ver aqui o que Kardec tem a dizer. Então, existe um comentário, né, e depois uma pergunta para Allan Kardec, que é o seguinte: é contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? Kardec respondeu: ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. Então, perceba que Kardec não está negando essa possibilidade, né? Que realmente a alucinação existe. No entanto, como vocês poderão ver, ela não se trata de um único fator que possa ser o meio de explicação para todos os fenômenos. Vamos lá. É pena, porém, que aqueles que, por meio dela, pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles. Há, além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate. Claro, né? Porque ali não há nenhuma alucinação, haja vista que todas as pessoas estão presenciando aquele fato. Então, né? Então, na verdade, teria que ser um fenômeno de alucinação coletiva, o que é algo até existente, porém bastante raro. Quando a dita mesa, à vontade, passeia por uma câmara, sem que pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço sem ponto de apoio, enfim, quando, ao cair, se despedaça,
tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Exatamente, né? Quer dizer, você tem ali a prova de que não se trata nem de uma alucinação individual, nem uma alucinação coletiva, né? Porque na alucinação coletiva, nós temos várias pessoas dizendo ter visto alguma coisa. Até aí, né, nós não poderíamos dizer que não fosse possível. A questão é que quando você tem, por exemplo, algo, como ele disse ali, algo que cai e se despedaça. No caso ali, uma mesa, né, enfim, que produziu ali, ou algum outro movimento, algum outro objeto que se move, né, que produziu alguma coisa, e obviamente, né, que essa movimentação não foi uma alucinação, já que ele, ao cair, quer dizer, apresenta um movimento, depois se despedaça. Então, o que faz crer que ele realmente caiu, né, e que ele realmente se moveu. Suponho que o médium, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam ao mesmo tempo vítimas da mesma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países, né? Então, realmente, né, Kardec desmonta completamente essa possibilidade de alucinação individual, coletiva, né? E ainda lembra que, na sua época, né, aqueles fenômenos vinham se reproduzindo em vários lugares ao mesmo tempo. E continua: a ser assim, essa alucinação seria prodígio maior que o próprio fato. Então teria que se ver ali realmente o que estaria provocando essa alucinação em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Claro, em momentos diferentes, mas numa mesma época. E aí, então, temos outra pergunta. Admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo? E Kardec responde: tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, né? Então, claro, seria até possível, né, haver esse tipo de movimentação, mas à medida em que ela se torna uma movimentação inteligente, né, então a coisa já muda completamente de figura. Quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Né? Então, como não existem objetos com inteligência, né, objetos inanimados com inteligência, então, obviamente, que há algo além ali da matéria que é inteligente produzindo o fenômeno. Segue Kardec. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes o aparelho do telégrafo fazerem sinais, transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência quem os faz mover, claro, né? Então, acreditar, né, que objetos possam produzir movimentos inteligentes, né, que comunicam algo, é o mesmo que dizer que um telégrafo seria capaz de funcionar sozinho, sem a ação inteligente do homem. Dá-se o mesmo com as mesas a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Esta a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir, segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito, em observação superficial. E a gente tem visto, né, pessoal, que obviamente isso não é uma exclusividade dos críticos materialistas, né? O fato de nós estarmos do outro lado, sermos os espiritualistas, não nos deixa imune a
cometermos esse mesmo tipo de erro aí, ó. Quer dizer, termos pressa em concluir, termos ideias particulares e baseadas em observações superficiais. É o que nós estamos vendo aí, né, desde que nosso canal foi criado, onde nós apontamos, né, essas ideias bizarras que por vezes invadem o movimento espírita e que boa parte delas são oriundas de opiniões individuais, oriundas de observação superficial. Quer dizer, a pessoa vai lá, emite uma opinião, escreve algum livro, diz alguma coisa sem o mínimo de aprofundamento. Geralmente é por ouvir falar, ou porque ela tem uma certa preferência por aquilo, etc, etc. Hoje, por exemplo, inclusive vamos falar sobre isso, né? Nos deparamos com um vídeo de um divulgador bem conhecido no meio espírita, simplesmente defendendo o consumo de uma bebida alucinógena chamada ayahuasca. Vejam a irresponsabilidade, né, a inconsequência de uma pessoa dessa. Isso numa live espírita. Que ele tenha lá a sua opinião sobre a ayahuasca, mas uma vez que você está, né, falando em nome do espiritismo, a coisa muda de figura. Você tem a obrigação de realmente saber a verdade, né, ir atrás da verdade e passar a verdade. Ninguém, né, quando acessa uma live espírita, está interessada na opinião, interessado ou interessada na opinião das pessoas. O que se quer é aprender espiritismo. Então, é um assunto demasiado grave e sério para que simplesmente a pessoa diga que não, tranquilo, nunca soube de ninguém que tenha tomado, tenha tido alguma consequência. Enquanto vão aí no YouTube e coloca lá ayahuasca. Você vê o tanto de depoimentos de pessoas que se deram muito mal com isso. Inclusive, tem até um filho do Chico Anísio que perdeu um filho, no caso, neto do Chico Anísio, né, em função do menino que era plenamente normal, que não tinha nenhum vício, não tinha nenhum comportamento estranho. Ao provar esse ayahuasca aí, simplesmente foi o empurrão para a morte. Né? Porque aquilo ali teve uma série de consequências, o menino ficou completamente desequilibrado, né? E aí começou a perder a fome, enfim, tem uma série aí de problemas que acabou desencadeando na sua morte. Aí vem um divulgador espírita falando para centenas de pessoas, porque é um divulgador bem famoso, bem conhecido, dizer que não vê problema nenhum. E a gente percebe que ele falou maravilhas aí da ayahuasca, porque é uma bebida muito ingerida na região em que ele nasceu e que ele mora. Quer dizer, ele para incensar lá a região que ele mora, a região amazônica, não, lá na minha região muita gente toma, olha, nunca conheci ninguém que tivesse tido esse problema com ayahuasca, que é uma bebida alucinógena, né, quer dizer, tenha não, né, que não é recomendável que ninguém sequer experimente, porque não se sabe quais são os efeitos. Teve gente que já tomou e não aconteceu nada de grave? Teve, só que teve tantas outras também que teve problemas graves. Então não é algo 100% seguro, né. Então, logo, logo nós iremos trazer mais um assunto polêmico, porque o pessoal não para de produzir questões polêmicas.
A gente queria ficar só no estudo aqui do que é o espiritismo, viagem espírita, enfim, das obras de Allan Kardec, mas o pessoal não deixa, né. É uma bobagem atrás da outra, não dá para ficar calado. Simplesmente eu me nego a ficar calado em relação a uma coisa assim. Assim como tantas outras, né. Saibabas da vida, como vocês viram, né, enfim, todos esses assuntos aí, vimos a questão aí da ufologia com o médico lá, o oncologista, não dá. Não é que nós queiramos ser censor de ninguém, pessoal. É claro que eu vou errar, né, que nós aqui vamos errar, não se trata de querer ser censor de ninguém, de ser o chato. Gente, mas tem opiniões que a gente tem e que não vão prejudicar ninguém, por exemplo. Eu tenho certeza que quando eu me posiciono aqui em relação a determinadas opiniões, aquilo não vai fazer a menor diferença se eu estou certo ou se eu estou menos certo. Agora, essas questões que eu venho apresentando podem fazer sim diferença, né? Porque, primeiro, atrela o espiritismo a coisas completamente bizarras. O uso de bebidas alucinógenas, né? Questão aí né, de ufologia, o que vocês viram aí, né? Acreditar que, por exemplo, que as pirâmides foram construídas em função do ectoplasma. Gente, pelo amor de Deus. Que quem construiu as pirâmides egípcias foram os médiuns que manipularam o ectoplasma. Não dá, porque as informações elas viajam. Então, daqui a pouco, nos centros espíritas ou mesmo fora, vão ter pessoas dizendo: "Olha, fulano, você sabia?" Aí para fora, né, para um ambiente fora do movimento espírita. "Você sabia que as pirâmides foram construídas por médiuns manipulando o ectoplasma?" Porque as pessoas não raciocinam, elas não utilizam o senso crítico. Então elas acham assim, elas acham o seguinte: "Bem, se o divulgador X falou, então é verdade." Então elas lavam as mãos e deixam, né, simplesmente se ouviram alguma coisa, elas acreditam piamente naquilo, sem contestar, sem pesquisar, sem nada, né. Então isso é muito sério, há uma grande irresponsabilidade, às vezes, na divulgação da doutrina espírita. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Antes disso, vamos dar aqui uma boa noite, um alô a Shirley Siqueira, que fala lá de Poços de Caldas, ela que está sempre aqui presente, assim como a Liliane Santos, que fala lá de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, mais um pouquinho para a gente, então, encerrar. Encerrar não, né? Mais ou menos lá pelas 8h40 a gente termina, então ainda tem uns bons minutos aí. Pergunta então a Kardec. Pode-se responder que, se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Porque dizem a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Então, ele já havia uma outra possibilidade de que, na verdade, aquilo já é uma interferência do médium, né? Que ele está perguntando e ele está respondendo ao mesmo tempo. E Allan Kardec então responde: é ainda um erro, filho da falta de observação. E os que assim pensam, se tivesse dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com respostas obtidas tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Exatamente, né? Tal como nós vemos nos outros tipos de comunicação, né? Nas comunicações psicofônicas, psicográficas, né? Onde ali fica patente, quando o fenômeno é autêntico, óbvio, né? Que é uma inteligência diferente da do médium, né? Ela está apartada em relação à inteligência do médium, né? Aos conhecimentos do próprio médium, né?
Isso, obviamente, né, ressaltando como acabamos de fazer, quando o fenômeno é autêntico. É claro que nós não estamos falando aqui dos charlatães, não estamos falando aqui das pessoas que dizem ser médios sem o serem, não é nada disso, estamos falando do fenômeno autêntico. Prossegue Kardec. Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes, né? Quer dizer, respostas que não coadunam com as ideias e opiniões dos médiuns, né? Quando os médiuns escrevem uma língua que não conhecem, né, xenoglosia, ou escrevem na sua própria, quando não sabe ler nem escrever, né, os médiuns analfabetos. À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes que diante deles é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso, né? Então, como é que é isso, né? Quer dizer, a ação da mente humana produziria esses movimentos, né? Então, se assim fosse, todos nós poderíamos, de certa forma, movimentar objetos e fazê-los se comunicar. Só que não é isso que acontece, né? Nós não fazemos isso através da nossa vontade, né? Precisa ter esse elemento inteligente para efetivamente produzir o fenômeno. O médium em si, sozinho, não produz absolutamente nada. Pois que o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície, como a luz, o som, o calórico. Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E depois ainda o maravilhoso seria maior, porque achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. Exatamente, né? Então seria o pensamento de quem que estaria atuando? O que faria o pensamento de um ter uma atuação em detrimento do pensamento do outro? Então não faria o menor sentido. E se já que o pensamento das pessoas interferem, né, haveria uma unidade nesse pensamento? É possível pessoas pensarem exatamente a mesma coisa no mesmo momento? Então vocês vejam, né, que a má vontade da parte dos críticos é realmente muito grande, né? Eles não trazem nada de concreto. A preocupação unicamente é a negação pela negação. É isso que a gente também diz que é, né, obviamente baseado nos livros de Kardec, super ruim, né? Porque são coisas ali palpáveis, observáveis e que, claro, demandam todo um estudo, todo né, uma observação que só se dá através, né, da prática, né, de muitas outras observações, né, longas observações. Então, do outro lado, nós temos também as pessoas que, diante de algum fenômeno, né, explicam a sua forma e se apegam, né, a determinadas explicações, sem também nenhum aprofundamento. É realmente curioso ver se os contraditores empenharem-se na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se lhes foram, daquelas que se lhes apresenta. Quer dizer, esses críticos, eles conseguem formular teorias ainda mais malucas do que a que eles criticam, né? É muito mais tranquilo você acreditar numa numa entidade, né, numa inteligência extracorpórea, fazendo todos aqueles fenômenos, produzindo todos aqueles fenômenos, do que essas coisas que eles alegam aí, o pensamento das pessoas, o fluido elétrico, o magnetismo, né, que é algo que seria completamente contrário às leis da natureza. Aí sim seria absurdo você dizer que uma mesa pode se comunicar,
né? Que é algo completamente que nem vida orgânica tem ali para produzir algo, né, inteligente. Então eles têm teorias até piores, né, do que as que eles criticam. Então vamos lá, mais uma pergunta aqui a Allan Kardec. Não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez, que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, que, aliás, nos pode explicar a ampliação momentânea de suas faculdades intelectuais? Porque dizem as comunicações obtidas pelos médios não vão além do alcance dos que nos dão, das que nos dão os sonâmbulos. Kardec responde: é ainda esse um dos sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Novamente, né, só para lembrar que ele está falando aqui dos fenômenos das mesas girantes, por exemplo. Os fenômenos de ordem física, né? Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem não se limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite confundi-lo com um sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Abstraindo das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma coisa sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar sem ponto de apoio? Né? Referindo aí às cadeiras e às mesas que eram suspensas, né? no, no autêntico fenômeno de levitação produzida pelos espíritos. Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera, retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem presente então à sessão? Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Dizem ainda que os médiums só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium e escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. E aí a resposta foi: sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta, quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais? Se em certos casos vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? Quer dizer, eles pegam um caso, né, onde uma resposta combina com o pensamento da pessoa que fez a pergunta e acha que, pronto, isso explica tudo, que o fenômeno se baseia, né, justamente nisso. Só que não, há múltiplos casos, né, um sem número de casos, onde o pensamento de quem pergunta é completamente diferente da resposta que ele obtém. E prossegue Kardec, então, finalizando. Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda não se observaram. Então tá aí, pessoal, né? No nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, nós vamos tratar desse subtópico. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Então, realmente muito interessante, né? O que é o livro que é o Espiritismo, sempre nos trazendo aí grandes ensinamentos, né, pessoal? Bem, não temos aí aqui
nenhuma pergunta, né, só alguns comentários de vocês, mas logo, logo vocês vão saber quem é o divulgador. O que eu posso adiantar é que no dia de ontem ele foi citado, né. Então acho que já deu para vocês aí saberem de quem se trata, né. Mas no dia eu vou ter que dar o nome aos bois, vou apresentar isso daí, né, e vou obviamente apresentar a opinião de gente abalizada, né, no na questão, o que diz o que a ciência diz acerca do consumo dessas drogas alucinógenas e, infelizmente, teremos que confrontar o que diz a ciência, o que dizem os especialistas, e o que diz o divulgador espírita, né. Não dá para deixar passar, porque daqui a pouco, né, você sabe como as coisas acontecem, a gente vai estar vendo aí centros espíritas oferecendo chá de ayahuasca, né, para o seu público. Aí não dá, né, pessoal? Aí realmente não tem como deixar passar. Bem, então agradecemos aqui aos que nos acompanharam na noite de hoje, que também os que irão ver esse estudo em um outro momento, agradecer a presença de todos e nos vemos no sábado, né? Temos aí no sábado pela manhã já um estudo marcado, nós vamos falar sobre quem efetivamente foi Hermes Trismegisto. Teria sido uma pessoa ou seria uma divindade? Então, vamos ficar sabendo aí, uma vez que há pessoas que dizem até receber, né, o espírito, digamos assim, do Hermes Trismegisto. Tem obras psicografadas aí famosas dando conta que ele teria efetivamente existido. Será que existiu mesmo? Então, fiquem aí no aguardo, que sábado a gente vai conversar sobre isso. Tenha aí uma boa noite de descanso e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.